Opa, pessoal, tudo bem? Entramos ao vivo. Estou dando uma checada no microfone, na câmera. Tá tudo bem? Como vocês estão? Manda um alô aí no chat, todo mundo já pronto para aquela aulinha? Vamos começar a aula de operadores relacionais e lógicos, né? Que é a parte de 2 de algoritmos. A continuação da Live 03, beleza? Então, pessoal, só esperar um pouquinho o pessoal entrar. Estamos esperando aí para ver se entra mais gente. Eu vou aproveitar e já mandar um e-mail para as pessoas já saberem que a live já começou. E-mail enviado. Agora só criar uns stories aqui no... Opa, boa noite, Tamires, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Vou mandar aqui também um stories aqui no meu Instagram. Quem não me segue no Instagram, pode colocar aí. Aqui, ó, vou colocar para vocês, ó. Paulo Bob Silva. Beleza? É só entrar lá, mandar uma mensagem que tamo junto. Deixa eu entrar no meu aqui. Dar o fone de ouvido. Vamos lá. A câmera tá toda suja, deixa eu só arrumar ela aqui. Estamos ao vivo para a nossa quarta aula, né? A quarta live. Estamos falando sobre algoritmo, a segunda aula sobre algoritmo. Operadores relacionais e lógicos. Hoje nós vamos desvendar mais um pouco sobre algoritmos. Na sua essência, lógico. Boa, pessoal. Agora já podemos começar. Deixa eu trocar o microfone aqui para ficar melhor para vocês. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui, graças a Deus, tudo certo. Então, para a aula de hoje, eu vou voltar começando porque podemos ter algumas pessoas novas aqui, né? Porque temos uma lista que está crescendo de pessoas querendo aprender sobre programação. E nessa aula de programação, falar um pouco das coisas que a gente costuma dizer que na programação não tem que ter dom, não tem que ser extremamente inteligente. Apenas pessoas com bastante esforço já são suficientes para poder começar a programação e começar a ser um bom programador, né? E para as aulas que a gente tem, normalmente em lives, em todas essas coisas que as pessoas fazem online, a gente tem 3 tipos de público, que eu já disse, acho que na live número 1. O primeiro público são os fracos. E o que são os fracos? Pô, Paulo, você chega e começa a live assim, me chamando de fraco. Existem sim fracos. Não estou dizendo que você é fraco, né? Mas eu digo para vocês que os fracos são aquelas pessoas que entram aqui na live, começam a ver o conteúdo, ou começa a falar mal do conteúdo, ou então não quer nem saber porque diz que já conhece, já sabe daquilo e não precisa daquilo. Então acaba não aprendendo as pequenas coisas que fazem a diferença lá na frente. Esses são os fracos, né? Existem também os padawans, né? Conforme eles falam dos Jedi. Você lembra dos Jedi? Aqueles das sabres de luz lá, né? Do Star Wars. Os padawans são o quê? São as pessoas que têm esse conteúdo, que veem esse conteúdo que a gente tem, que eu estou passando para vocês, né? Só que eles só veem a aula. Eles esperam pelo momento certo para poder colocar em prática. E esse momento certo dificilmente vai chegar, porque a gente tem que praticar. Se não praticar, dificilmente você vai conseguir atingir alguma coisa. Se você está com alguma dificuldade, divida em pequenos blocos aquilo que você quer estudar, né? E não seja um padawan. Um padawan é apenas aquela pessoa que, não, eu vou estudar até ficar bom. A hora que eu estiver estudando, vou estudar 1, 2, 3 vezes,
mas não vou fazer nada, simplesmente ler ou simplesmente escutar uma live. O interessante é o quê? Que vocês sejam Jedis. O Jedi é o quê? O Jedi é aquele cara ou aquela mulher que pega o conteúdo e faz o quê? Ele começa a praticar. Mas como seria praticar? Praticar não precisa ser só, tem um computador e ir lá digitar tudo no Visual. Não, você pode pegar de outra maneira também. Você pode anotar, fazer anotações. A programação, ela começa com anotações. Você faz anotações em um caderno, faz anotações dando print em telas, ou em todas essas coisas que são interessantes, ou até pelo PDF que eu passo às vezes no fim da aula. Se vocês até quiserem um PDF dessa aula aqui, eu já passo para vocês também, né? Então, essas coisas, essas pequenas coisas que a gente faz na prática, faz com que nós consigamos sim chegar onde a gente quer na parte de programação. Aí vocês devem estar me falando, mas eu estou aqui desde a primeira aula, você está repetindo essas coisas, eu já escutei sobre isso. Sim, vocês podem estar escutando sobre isso. Só que tem pessoas novas que também veem as aulas, né? Então a gente tem que passar para ela, repetir algumas coisas, né? Para todo mundo estar sempre na mesma sintonia, sempre no mesmo caminho, né? Como aqui a gente quer sempre, né, fazer com que todos aprendam programação, então a gente sempre passa uma coisinha ou outra, beleza? E hoje nós vamos passar de novo sobre algoritmos. O que são os algoritmos? Os algoritmos são uma sequência de passos que a gente faz, uma sequência de passos que a gente organiza, pode organizar até na própria mente, né, que são organizados e que quando eles são executados, eles resolvem um determinado problema. Então, se a gente tem algum problema para resolver ou para chegar a algum resultado, por exemplo, imagina se vocês tivessem, por exemplo, como funciona um robô. Se você tem um robô na sala e você quer que ele abra a porta, não é só dizer robô abra a porta. Não, na programação você tem que dizer os passos que ele tem que fazer. Por exemplo, ele tem que primeiro identificar a distância. Depois ele tem que dar 5 passos ou 10 passos, não sei quantos passos serão. Depois ele tem que colocar a mão da maçaneta. Depois ele tem que girar a maçaneta e puxar a porta. Então são passos que ele tem que fazer para poder resolver um certo problema. Então, pensar como lógica de programação e ter termos lógicos que a gente está passando aqui agora, são os algoritmos. Então, baseado nisso que a gente tem que é a aula de hoje, foi a aula também, a live número 3. A live número 3 é importante também que vocês tenham visto a live número 3. Se vocês não viram a live, eu peço que vocês até fiquem nessa live aqui, porque aqui a gente vai abrir para perguntas e vocês podem participar da live. É importante que vocês participem com qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito de programação, que aqui ao vivo a gente já pode resolver qualquer dúvida que vocês tiverem. E posteriormente vocês voltam para aquela live número 3 e pegam esse conteúdo para poder ser mais rápido nessa aqui. Então algumas partes eu vou passar um pouco mais rápido, sem explicar muito, porque tem aquele pré-requisito que vocês já estariam aprendido essa parte, né? Então, deixa eu passar para vocês hoje, até falando até um pouco do algoritmo, né? Que o algoritmo aqui, eu vou colocar até a frase aqui, é uma sequência de passos finitos e organizados que, quando executados, resolvem um determinado problema. Beleza. Com isso a gente já tem aquela pré-definição de algoritmo, certo? Outra coisa, imagina, quando eu falo para vocês, mas eu não posso dizer para um robô simplesmente abra a porta. Por quê? Porque, na verdade, imagina até o computador, né, a máquina, ela é burra. Mas você fala, máquina burra, eles fazem tantas coisas são feitas pelas máquinas. Sim, mas ela é burra por quê? Ela é burra, mas ela é extremamente obediente. Então o que acontece? Para ela ser inteligente, ela tem que obedecer comandos que quem faz? Nós. Nós programadores desenvolvemos programas
né, que são os algoritmos, para que ele faça alguma ação, para que ele resolva um problema que a gente está procurando resolver. Então, a máquina precisa da gente. Ela precisa que estejamos com ela para poder ela funcionar de maneira direita, né? E hoje nós vamos falar sobre operadores. E o primeiro operador que eu vou falar são os operadores relacionais. O que são os operadores relacionais? Vou até colocar uma tabelinha aqui, mas antes eu vou explicar os operadores relacionais. Os operadores relacionais são operadores que comparam variáveis ou expressões. As variáveis que a gente viu na aula passada, ou expressões, né? Vou passar alguns exemplos aqui também, né, para vocês, que geram um valor lógico. O que seria um valor lógico? Paulo, valor lógico, não é lógico que é aquele valor? Não, não é assim. O lógico, o principal é o quê? Verdadeiro ou falso. O valor lógico também pode ser 0 ou 1. Pode ser on e off, que fica escrito nas máquinas. Pode ser o ligado e desligado para uma lâmpada, quando você liga e desliga o interruptor. Então, os valores lógicos, né? Vou colocar aqui valores lógicos. São esses, né? E a definição, vou até colar uma definição aqui que eu tenho. Aqui, ó, que eles comparam variáveis ou expressões. Vou colocar um tamanho legal aqui. Pronto, não põe 20, que acho que está muito grande isso aqui. Beleza, são... Vou colocar de uma corzinha legal aqui. Aí, agora sim. Eles comparam variáveis ou expressões, gerando um resultado, um valor lógico. Ou seja, eu crio uma expressão que gera um valor de verdadeiro ou falso. E aqui eu vou colocar a tabelinha que eu falei para vocês, que é basicamente essa daqui. É uma tabelinha, né, sobre os valores, né, os operadores relacionais. Vou até escrever aqui novamente. Operadores relacionais. Os operadores relacionais a gente tem o maior que, a gente tem o menor que, a gente tem o maior ou igual a gente tem o menor ou igual a gente tem o igual a, e a gente tem o diferente. Vocês já devem ter visto isso na escola. Na escola a gente aprende muito sobre, né, esses relacionais, né? Só que é muito pouco usado, a gente não tem muito uma ideia de onde realmente a gente usa, né? O operador, o maior que é o quê? É aquele que tem a boquinha maior antes, então a leitura é da esquerda, não sei se eu colocar para vocês aqui, é da esquerda para a direita, né? Como a leitura é da esquerda para a direita, né? Então a gente lê o quê? Maior que, ou seja, a boquinha maior que, né? Quando ele é menor, menor que. Aqui na programação, o maior ou igual, ele funciona assim. Não tem aquele simbolinho que a gente coloca maior e coloca um traço embaixo. Então na programação ele simplesmente coloca maior e igual na frente. O que acontece? Se o valor for maior ou se ele for igual, né? Então ele basicamente é desse jeito. E tem o menor igual, tem o igual, que a gente já sabe como funciona, é de comparação. Todos esses daqui é comparação de um valor com outro. Sempre a gente compara, por exemplo, 5 é maior que 2? Sim, verdadeiro. 2 é maior que 5? Não, 2 não é maior que 5, então é falso. Então, basicamente é isso, dando uma explicação mais ou menos do verdadeiro e falso. E aqui no diferente, a gente não tem um símbolo, né, que a gente lembre que na escola a gente colocou diferente. Mas na programação é esse símbolo aqui. É o símbolo de menor e o símbolo de maior, formando um losango. Acho que é um losango que fala isso. Acho que é isso. Acho que é essa ferramenta. Então, sempre que a gente utiliza esses operadores lógicos, são para comparar ou variáveis ou expressões.
E eu vou dar um exemplo para vocês no Visual, que a gente tem trabalhado bastante com ele, né? E vou mostrar funcionando nele. Deixa eu colocar aqui. Beleza, acredito que vocês já devam estar vendo aqui o Visual. Aqui eu vou colocar exemplos de operadores relacionais. Aqui onde eu coloquei esse valor, vocês já sabem que é a parte onde eu ponho o nome do algoritmo, o nome do programa, né? Essa segunda parte é a parte de variáveis, né? Então a gente define quais variáveis vai utilizar. E aqui é onde a gente coloca os comandos do sistema, que é entre o início e o fim algoritmo, é onde coloca toda a programação em si, né? Então vamos colocar aqui nessa parte de início, primeiro nós vamos colocar um escreva aqui. E o que a gente vai escrever? Vamos escrever digite o valor 1. Certo? E colocamos aqui A. Vou colocar o nome da variável de A. Aqui em variável a gente pode criar, se tiverem sempre o mesmo valor, a gente pode criar com uma vírgula. Então vou colocar A e B, né? Aqui com 2 pontos a gente define o tipo inteiro. Então A e B são inteiros. Então digite o valor 1. Até coloquei errado aqui. Agora a gente coloca leia, para ele colocar o valor dentro da variável, né? Conforme a gente viu nas outras aulas também. E aqui também eu posso explicar para vocês o seguinte, aproveitando aqui, no algoritmo a gente tem um negócio que se chama, na programação tem um negócio que a gente se chama indentação. A indentação é o quê? É você colocar todo o seu conteúdo, né, o conteúdo que você tem, em uma forma que fique fácil de leitura. Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse var que está nessa linha, nessa ordem, a gente sabe que tudo que está nessa primeira linha são coisas relacionadas ao programa, né? São as variáveis mais utilizadas no programa. Oi, Ana Paula, tudo bem? Tudo certo? Uma boa noite aí. Tudo bem? Vamos participar da nossa aulinha de programação e algoritmos. Então, a indentação é o quê? Se eu apertar o Tab do computador, ele faz uma indentação, que é o quê? Colocar tudo que está dentro desse bloco, que isso aqui é um bloco, ó, daqui até aqui é só onde tem variáveis. Eu apertei Tab. Deixa eu apagar isso daqui. Coloquei Tab, apertei Tab. Então o que ele faz? Ele cria esse espaço. Então, para as coisas que estiverem dentro de blocos, a gente coloca sempre essa indentação, que é chamado de indentação. Indentar, colocar como se fosse uma cascata, né? O que está dentro a gente define como blocos, então vai aumentando, né? E agora vamos colocar uma segunda variável, que se chama escreva. Antes a gente escreve alguma coisa na tela, digite o valor 2. E vamos colocar depois o leia, para ele colocar o valor na variável. Opa, Leila não. Cabelelela, Leila, leia B. Leia B. Com isso, se a gente já executar o programa, vou executar agora não, primeiro eu já vou colocar alguma coisa para a gente já... Eu vou colocar aqui um resultado. Na verdade, nem preciso, eu vou escrever direto, né? Escreva. Vamos colocar aqui. O que a gente vai escrever? Depois que ele colocou o valor de A e colocou o valor de B, a gente vai escrever alguma daqueles operadores que a gente viu. Então vamos colocar aqui. O valor de A é maior que o valor de B, né? Aí a gente coloca o resultado. O resultado seria o quê? A é maior que B. Olha só que simples. Simplesmente eu coloquei aqui a variável que a gente criou A, a variável que a gente criou B, e já fez a comparação aqui. Olha só, já vou colocar até um... Vamos executar primeiro, né? Vou executar aqui para vocês verem. Talvez se tiver... deixar um pouco mais perto aqui para vocês verem, né? Aqui a gente já criou. E agora a gente vai executar. Esse é o botão executar F9. Lembrando, pessoal, que esse aqui é o Visual G, que tem no link na descrição para baixar ele. E a gente explica certinho como baixar, como fazer download, como executar. Tudo isso a gente põe na live número 2.
que é como aprender e estudar, como eu aprendo e estudo programação. Então, se vocês forem para a Live 2, vocês vão ver bastante sobre isso também, e vai ser mais simples também, instalando o Visual G e voltando depois nessa aula aqui para vocês tá executando isso daqui junto, beleza? Então, vou executar aqui para vocês. Vamos lá, colocar o valor 1. Olha, o valor 1 vai ser 3. E o valor 2 vai ser 5. E aqui ele coloca para mim, o valor de A é maior que o valor de B? Falso. Verdade, porque o valor 1, deixa eu vou fechar aqui e vou colocar o valor de A, né? E B, que aí fica mais fácil. Vou executar aqui de novo, colocar aqui 3 e 5. O valor de A é 3, o valor de B é 5. O valor de A é maior que o valor de B? Falso, porque o valor de A é menor que o valor de B. Então, se a gente executar de novo e agora mudar os valores, né, vamos colocar aqui 5 e 3. Agora ele dá como verdadeiro. Aí você fala, mas Paulo, legal, esse maior que, menor que, mas eu não entendo para que eu vou utilizar isso. Quando que eu vou precisar colocar um valor é maior do que o outro? Né? Normalmente nós colocamos esse tipo de controle, esse tipo de maior que, menor que, igual, diferente, para fazer comparação dentro de listas que a gente faz, ou de um valor que antigamente era um valor mais barato e agora está mais caro, então você quer saber se o valor está maior ou menor. Você faz vários tipos de comparações dentro de uma aplicação, dentro de um algoritmo que você queira. Né? Eu quero saber se o segundo passo que aquele robô deu é maior do que o primeiro. Então você consegue identificar se ele está fazendo tudo certinho ou se ele está mudando de curso, se está dando algum problema. A gente consegue identificar isso com esses operadores, né? Com esses operadores relacionais. Vamos colocar um outro testezinho de prática aqui. Vamos escrever maior ou igual. O valor, vou colocar só assim, para não colocar o valor, vou colocar A é maior ou igual a B. Certo? E coloco aqui. A é maior igual a B. Espacinho só para ficar mais bonito, porque ele pode ficar grudado também, não tem problema. E vamos executar. Agora vamos pensar. A, um valor que seja A maior que B. Vamos por 6 aqui. E B, 5. Ou seja, aqui ó, A é maior ou igual a B. Só que ele ficou estranho, ficou grudado aqui. Por quê? Vocês já devem lembrar. A gente esqueceu de colocar o... Gente não, né? Eu esqueci. Eu esqueci de colocar o escreva L. Por que acontece? Quando você coloca o escreva L, depois que ele escreve, ele pula uma linha. Então eu vou colocar nesses dois aqui, escreva L, que quando a gente executar, né, a gente já pode colocar aqui o mesmo valor 6 e 5, e ele pula a linha e agora coloca, ó, A é maior ou igual a B. Verdadeiro. Né? E se você ver, por exemplo, a gente tem um campo diferente também, né? Vamos colocar aqui, escreva L, A é diferente de B. E eu consigo fazer todas essas comparações no mesmo programa. Eu não preciso criar um programa só para aquilo. Tudo isso pode estar dentro de uma mesma sentença, um mesmo programa, uma mesma ação. Ou seja, depois que você digitou B, ele já executa tudo de uma vez. Então o programa a gente consegue executar várias ações, né, de uma mesma vez, de uma vez só. Então A diferente de B, e vamos executar para ver de novo, né? E temos aqui 6 e 5. Ou seja, ele é maior do que B, ele é maior ou igual a B, e ele é diferente de B. Que legal. Então, se eu colocar valores iguais, esses dois darão verdadeiro e esse último dará falso. Né? Vamos executar para ver.
Vamos colocar 6 e 6. Ele vai dar falso porque o número não é maior do que B, né? E ele também vai dar falso porque ele é diferente, ele não é igual. Então só esse daqui serve como verdadeiro. Beleza? Então com isso a gente passa o quê? Vou até voltar aqui agora pro nosso Word. Esse daqui. E aqui a gente passa o quê? A prática dos nossos operadores, né? Dos nossos operadores de relacionais. Essa é a primeira parte, né? Primeira parte da nossa aula de operadores relacionais. Acredito que com isso a gente pode ter muito mais controle das coisas que a gente vai fazer, né? Até vou passar para vocês também, a gente pode usar aqueles operadores aritméticos que a gente viu na aula passada, e entre outros, e funções aritméticas também, por exemplo, a raiz quadrada, conversão para número inteiro, tudo isso a gente pode utilizar. Mas não fiquem com medo desse monte de nome. Isso aí simplesmente a gente já fez, a gente já conversou na aula passada, na live 03. Né? E agora eu vou explicar para vocês os operadores lógicos, que assim como a gente já falou anteriormente, são relacionados a verdadeiro e falso, ou a chamada tabela da verdade, né? Então na tabela da verdade a gente tem dois operadores, né? Os operadores lógicos são o e o OU. Se vocês ainda não ouviram falar deles, eles são os mais utilizados na programação, né? O operador e, né, ele serve para a gente comparar coisas que tem que sempre que dar verdade, as duas tem que ser verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. Eu vou passar a tabelinha aqui antes e aí eu já explico para vocês. Inserir uma tabelinha aqui, 3 valores e 5 colunas. Vamos dizer que aqui eu tenho A, aqui eu tenho o valor B e aqui eu tenho A e B. Quando for verdade e aqui for verdade, aqui também será verdade. Ou seja, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro e falso dá falso. Falso e verdadeiro dá falso. E falso dá falso. Aí você deve estar, poxa, pra que isso? Não entendi nada. Que negócio complicado. Como que você vai fazer para eu entender isso daí? Eu digo o seguinte, né? Sempre que a gente trabalha com programação, né, essa tabela verdade, a gente pode colocar mais ou menos dessa maneira. Imagina, ao invés de verdadeiro e falso, vamos dizer que isso aqui é Ana, isso aqui é a Ana e essa aqui é a Beatriz. O meu projeto é o quê? Fazer elas felizes. Certo? Imagina que o projeto é fazer elas felizes, né? A Ana e a Beatriz. Imagina que aqui, quando eu digo A e B, eu quero que a Ana e a Beatriz estejam felizes. Ou seja, eu quero que as duas estejam felizes. Então, se a Beatriz estiver triste, eu não vou ficar feliz. Eu só fico feliz se as duas estiverem felizes. Por isso o E. O E a gente usa para que as duas expressões, né, as duas sentenças, as duas pessoas têm que ser verdadeiro, têm que estar felizes, né? Então, somente quando as duas estiverem felizes, eu estarei feliz. Vai valer para mim, vai ser verdadeiro, vai ser ok. Então, se a Ana estiver feliz e a Beatriz triste, eu estou triste. Se a Ana tá triste e a Beatriz feliz, eu também estou triste, porque eu só fico feliz se as duas estiverem felizes também, né? E agora o operador OU. O operador OU, a gente faz o seguinte: fazer uma delas felizes. Feliz. Fazer uma delas feliz. Vou criar a mesma tabela, né?
5. Aqui. E aqui a gente tem a Ana. A gente tem a Beatriz. E aqui, nossa, coloquei um demais aqui. Deixa eu remover isso aqui. E aqui a gente tem o Ana ou Beatriz. Vocês estão entendendo? Tá sendo tranquilo aí? Vocês estão entendendo essa pequena explicação a respeito de tabela E e tabela OU que a gente vai utilizar? Isso aí acho. Fala, João Pedro, beleza? Tudo certo? Que bom que você está aí na live aí com a gente. Vamos correr junto aí. João Pedro, pessoal, tem 14 anos. Então, pessoal, aí o que a gente vai fazer? Na tabela OU, sempre que a gente utiliza a tabela OU, a gente faz o seguinte. Eu tenho que fazer pelo menos uma delas feliz. Ao invés de colocar V ou F, eu vou colocar... deixa eu ver se eu tenho aqui um ícone aqui de feliz. Vamos ver se a gente tem. Feliz. Aqui. Vou colocar um íconezinho de feliz aqui. Beleza? Feliz. E aqui, feliz, feliz. E aqui vou colocar... Vou inserir o triste aqui. Ícone triste. Opa! Triste. Eu gosto do triste até chorando aqui, porque, coitado, né? Tô muito triste. Então vamos seguir como se fosse a tabela aqui de cima também, né? Então vou colocar aqui. Feliz, feliz, triste, 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 né? E vou colocar até uma cor aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor, que aí fica mais fácil até da gente identificar. Não consigo mudar a cor. Tá bom, mas tudo bem. Acredito que dê pra gente identificar isso daqui e ver o que tá triste e o que tá feliz, né? Então imagina, quando a Ana e a Beatriz ou a Beatriz estiverem felizes, eu estarei feliz. Agora aqui, no segundo, se a Ana estiver feliz e a Beatriz triste, ou seja, eu preciso que uma só esteja feliz. Tem uma que está feliz? Sim, a Ana está feliz, então eu estou feliz. Tem uma que está feliz nesse segundo? Sim, a Beatriz está feliz, então eu estou feliz. E o último é o quê? A Beatriz e a Ana estão tristes. Se a Beatriz e a Ana estão tristes, então eu também estou triste. Porque nenhuma das duas está triste. E eu tenho que fazer com que, pelo menos, uma delas esteja feliz. Se nenhuma delas estiver, essa é a tabela do OU. Né? A tabela verdade do OU. Então, e aqui, vou colocar também nas mesmas imagenzinhas, né? Vamos colocar aqui. Feliz, 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 feliz. E o triste. Opa. O triste aqui. Eu sempre fico triste se as duas não estiverem felizes. Se uma delas estiver triste, eu estarei triste. O resultado vai ser tristeza. Né? Não é ruim falar isso, o resultado vai ser tristeza, né? E vou colocar a tabela aqui, então fica mais simples da gente explicar a respeito dessa tabela, que para muita gente é uma tabela muito complicada, né? Que é o A e B, né? E agora vocês entendem, A e B. O que tem que acontecer no A e B? Tem que ser os dois tem que ser verdadeiro. Se os dois não forem verdadeiros, o resultado é falso. Entendeu? F, F, V, F, F. Então vamos aqui. Verdadeiro e verdadeiro. Os dois são verdadeiros, ou seja, o E, então, verdadeiro. E o resto, falso. Vou mostrar para vocês na prática também como a gente utiliza isso daqui. Vou abrir o Visual já para vocês.
né? Tabela E. E se interessarem, até digam aí, se interessar para vocês, eu posso passar esse PDF. Gera um PDF aqui para vocês no final da aula e já encaminho lá pelo Telegram para vocês baixarem. É interessante? Se for interessante, aí vocês já mandam aí no chat para mim, que aí eu já salvo esse PDF aqui e encaminho para vocês. Né? E a tabela OU, eu vou até copiar isso daqui, fica mais rápido. E a tabela OU, aí é diferente, né? Porque aqui ele é verdadeiro se um só e é falso para o último, né? Se os dois forem falsos. E com isso, nós terminamos a explicação a respeito dos operadores, né? Dos operadores lógicos, né? E os operadores relacionais. Né? Os operadores relacionais são aqueles itens que a gente passou aqui em cima, né? Que são esses daqui. E os operadores lógicos, que é o de verdadeiro e falso, são esses daqui que a gente pode trocar por feliz. Estou feliz com esse resultado? Sim ou não, né? Então, vamos colocar agora... Antes disso, a gente tem que passar, antes de eu passar a prática para vocês, existe também a ordem de precedência. Poxa, Paulo, você só usa uns nomes complicados, hein, Bob? Uns nomes que eu não tenho nem ideia de o que isso quer dizer. A ordem de precedência é o quê? O que eu resolvo primeiro? O que eu resolvo primeiro? A gente explicou isso na live 03, mas a ordem de precedência ela é muito importante, né? E a gente tem uma tabelinha para isso. Vou até colocar uma tabelinha. Eu gosto de tabela. Desculpa, mas eu gosto de tabela e eu faço tudo em tabela mesmo. Aqui a gente tem uma tabela com, deixa eu ver, 1, 2, 3, isso aqui de valores. Acho que isso aqui dá. A gente tem os valores aritméticos, né? Que seriam o quê? Esse daqui, né? Que seria o parêntese, né? Temos o expoente, que é aquele... a gente coloca, por exemplo, 2 expoente 3, quer dizer que é o quê? 2 elevado à terceira potência. É um símbolo que foi explicado na aula 3, que é para colocar aquele elevado ao quadrado, ao cubo, entendeu? Então a gente coloca com esse expoente, né? Depois deles vem o quê? Vem a multiplicação e a divisão. E por último, a soma e a subtração. Né? Essa é a ordem de precedência, ou seja, qual eu executo primeiro. Primeiro executo o que está dentro do parênteses, depois executo o que está com esse símbolozinho aqui do expoente, depois multiplicação e divisão, e por último, a soma e a subtração. Né? Temos também os relacionais que são todos aqueles relacionais. Né? Depois de executar esses daqui do parêntese, desse, nós executamos o quê? Os relacionais, que são o maior que, menor que, todos esses daqui. E por último, nós executamos os lógicos, que é a verificação do verdadeiro e falso, que é o E e o OU. Basicamente são esses dois, o E e o OU. São os operadores lógicos. Passei aqui do número de células. Entendeu? Essa é a ordem de precedência. E a ordem de precedência nada mais é do que a ordem que eu executo os comandos. Né? Sempre a multiplicação antes da soma. Multiplicação e divisão antes da soma e subtração. Então, é uma coisa que a gente aprendeu na época na escola, mas que é muito importante para a gente. Beleza? Vamos lá. Agora eu vou passar para vocês alguns exemplos no Visual G. Mas para quem quiser também, já pode, que não tiver o Visual G instalado ou quiser fazer de alguma outra forma, você pode escrever num caderno, anotar essas informações para depois, quando você estiver na frente de um PC e executar o Visualg, você possa passar todo esse conhecimento para lá. Né? Que é muito importante que você pratique. Né? A prática leva à perfeição. Então a gente deve praticar sempre. Né? Então, o primeiro exemplo que eu vou dar prática agora. A prática. Para a prática, deixa eu passar aqui para outra tela. Eu vou apagar todo esse daqui que já foi feito, né? Todo esse programa aqui, mas está gravado na aula, então vocês podem ver. Vamos criar um novo. E nesse novo, a gente vai falar um exemplo, por exemplo, na escola, né?
passar de ano. Vai ser assim, passar de ano. Vamos fazer um programinha para verificar se o aluno vai passar de ano. Simplesmente ele tem o quê? Eu vou colocar duas notas, né? Vou colocar a nota do semestre e de outro semestre, dos 2 semestres, para saber a média, né? A média, para saber se a pessoa passou ou não passou de ano, né? Então, a gente vai usar todos esses operadores, essas coisas, para a gente poder já se familiarizar com esses operadores e ver quando ele vai ser utilizado. Então, por exemplo, coloco aqui a nota. Vamos colocar uma variável aqui, o que a gente vai armazenar, né? Vamos armazenar a nota do primeiro semestre. Certo? E vai ser do tipo real. Porque eu não sei se vai ter decimais, né? Então a gente já coloca do tipo real. E aqui a nota do segundo semestre, que também é do tipo real. Definimos aqui duas variáveis, né, para verificar. E aqui vamos colocar o quê? Faltas. Mas isso aqui eu vou colocar depois. Vamos colocar primeiro a nota 1 e nota 2 e fazer daquele jeito para receber as informações. Primeiro eu coloco um escreva e vamos colocar lá. Digite a nota do primeiro semestre. Certo? E eu leio e coloco dentro de uma variável. E a variável é a variável nota 1 semestre. Se vocês quiserem, você pode selecionar isso daqui, Ctrl C, seleciona aqui, Ctrl V, e também ele funciona legalzinho. É bem mais rápido, né? Como você já digitou lá, né? Para não ter que ficar digitando, né? Eu gosto bastante de digitar porque ajuda até a gente digitar mais rápido, né? Quanto mais a gente digita e aprende, a gente acaba ficando mais rápido e tendo os dedos no lugar certo lá. Qualquer coisa eu posso passar para vocês também como que eu faço para digitar um pouco mais rápido sempre. Então a gente vai conversando sobre isso também. Do segundo semestre, vamos colocar aqui leia. Vamos selecionar, copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V aqui e pegamos as duas notas, né? Depois que a gente pegou essas duas notas, deixa eu ver se ele vai dar algum erro aqui. Vamos executar aqui. A nota vai ser 6 e a outra nota vai ser 7. Deu certinho, sem erro no programa e deu fim no programa, né? Se a gente ver a execução aqui, ó, ele diz que o início da execução, né? Ele digitou a nota 60 e digitou a nota 7. Ele coloca esse ponto 00, por quê? Porque nós estamos utilizando o número real. O tipo da variável está como real. Por a gente usar tipo como real, aí, quando a gente utiliza a nota do tipo real, ele coloca vírgula 00 nas coisas. Então a gente acaba vendo esse monte de zero aqui na frente, né? E como a gente vai trabalhar com média, né, que é um número dividido por outro e tal, a gente tem sim que usar um número do tipo real, porque o resultado pode dar um número com vírgula, né? Então vou passar para vocês aqui. Se eu passei de ano, eu tenho que definir o quê? A média. A média é quanto? Na minha época de escola, a média era 7. Então, o que tem que acontecer? As duas notas, né? Se eu tirar a média das duas notas, tem que dar 7. E como que eu tiro a média das duas notas? Simplesmente assim, utilizando primeiramente a gente coloca aqui, né, um escreva. E vamos... eu passei de ano. Vamos colocar aqui. Eu passei de ano. Dou um espaço e vamos ver o que ele vai escrever quando a gente coloca o quê? Vamos colocar uma expressão entre parênteses e primeiro. A gente faz o quê? A gente faz a soma das duas notas, né? Que é essa nota aqui. Mais essa nota aqui. Olha só como o parêntese aqui dá uma ordem de precedência. Eu tenho que fazer a soma antes de fazer a divisão. Dividido por 2.
Quando eu faço isso, o que acontece? Eu sempre o parêntese, por ele ser na ordem de precedência que a gente já viu, a primeira coisa, vou até voltar aqui pra gente acompanhar, ó. Deixa eu abrir o Word aqui, cadê? Aqui. Como a gente viu, a ordem de precedência, o parêntese é o primeiro, então ele vai executar tudo que está dentro de um parêntese primeiro, para depois ele fazer as seguintes, certo? Então, ele executou isso aqui do parêntese, fez a soma das notas, depois ele dividiu por 2. Só que só isso, eu não sei se eu passei de ano ou não, né? Eu preciso saber se é verdade ou se é falso que eu passei de ano. E como que eu faço isso? Usando um outro parêntese aqui, porque eu quero pegar toda essa expressão que vai dar um número para mim. E esse número tem que ser o quê? Maior ou igual a 7. Olha só. Que coisa, eu utilizei o maior ou igual. Que interessante, cara. Né? Temos aqui, utilizando o maior ou igual, para poder verificar, né, se eu passei de ano. E a gente executa aqui. Tirei, vamos por exemplo, 5. E eu tirei depois 4 no outro semestre. Passei de ano? Falso. Não para. Opa, não estou mostrando para vocês? Não sei se está aparecendo. Está aparecendo sim. Então aqui aparece, ó, digitei 5, depois digitei, deixa eu pôr mais perto, digitei 5, depois digitei 4, e ele apareceu o quê? Passei de ano? Não. Só que é legal a gente colocar também o resultado. Vamos ver quanto que vai dar o resultado para a gente ver se passou ou não, né? Vamos colocar aqui. Então vamos escrever, que o escreva sempre é aquele que escreve na tela, né? Escreva e vamos colocar aqui esse mesmo, ó. Já que a gente vai sempre utilizar, vai usar aqui e vai usar também em outro lugar, a gente cria uma variável para isso. Mas você fala assim, mas como assim usar aqui, usar em outro lugar? Para eu não ter que escrever essa mesma regra desse tamanho com todas essas coisas, eu jogo ela dentro de uma variável. E quando eu jogo ela dentro de uma variável, eu posso utilizá-la várias vezes em lugares diferentes. Então eu posso mostrar o valor e eu posso também calcular se eu passei de média ou não. Então vamos colocar aqui, média, que também é do tipo real, porque pode ser um número que tem vírgula, né? Que tem casas decimais. E aí depois que eu digito aqui, depois que eu digito a nota 2, eu pego o quê? Pego a média e atribuo um valor. Lembra dessa seta? A seta serve para quê? Para eu colocar um valor dentro de uma variável do sistema. Então vamos colocar um valor dentro da variável do sistema. Que valor eu quero colocar? Toda essa expressão aqui que a gente criou. Eu dou um Ctrl X e ele corta e colo aqui. Então o resultado aqui que vai dar, ele vai ficar sempre aqui. Exatamente, vai ficar sempre aí. Aí ao invés de eu colocar a expressão inteira, eu simplesmente escrevo aqui. Média é maior do que 7? Fica até mais fácil de ler. Fica mais fácil de ler quando você está usando programação assim. Você simplesmente colocou uma variável, né? Criou essa variável e colocou um valor nela e simplesmente utiliza. Então, quando alguém pegar o programa, vai saber que isso aqui é a média, ao invés de ver essa expressão grande aqui com toda uma conta. Entendeu? Então, se você quer organizar, é muito interessante que você coloque em variáveis. Né? E agora eu vou escrever a média é, e coloco aqui a média. E lembra que a gente tem que pular a linha, hein? Não esqueçam que o escreva L serve para a gente pular a linha e não ficar tudo na mesma linha. Opa, apertei o botão errado aqui. Desculpa aí, foi sem querer. Aí quando a gente aperta F9 ou clica aqui, ele executa o programa e diz aqui, digite uma nota. Tirei 4. Depois no outro semestre eu tirei 5. Ou seja, a minha média é 4,5. Então não passei de ano. A média é 7. Então vamos pensar assim, poxa, então se a média é 7, cara, então eu tenho que tirar uma nota maior. Vamos ver, vamos fazer um cálculo de média que dê certo. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui no chat. 7, estranho isso.
Ô, João Pedro, sobre a média 7, aqui o que eu coloquei de maior ou igual a 7, é para a gente comparar o quê? Em algumas escolas, eles aceitam média 7, né? Tem algumas escolas que a média é 5, né? Dependendo, né? Média 5 é até um pouco difícil para todo mundo chegar, mas tem muitas... É até mais fácil para chegar, né? Em algumas escolas, né? Às vezes faculdades, a média é 5 para poder passar. Mas a gente usa, na escola que eu estudava era 7, então tinha que ralar um pouquinho, né? Então, aí o que a gente fez aqui? Colocamos a média. Vamos executar agora uma maneira que eu possa passar de ano. Como que eu passaria de ano? Se eu tirar 7 e se eu tirar um 9, por exemplo. A minha média foi para 8, olha só. Passei de ano? Verdadeiro, passei de ano. Ou seja, o resultado que a gente tem desse operador aqui, ele dá um resultado verdadeiro ou falso. Então você já tem esse controle. Se ele vai ser verdadeiro ou falso, se está tudo certo, então fica mais fácil para a gente poder utilizar dentro das nossas aplicações. Por exemplo, é um robô que vai subir uma escada. A escada tem tamanho maior do que 10 centímetros? Se tiver maior do que 10 centímetros, ele não consegue subir. Olha só, é um exemplo de coisas que são feitos cálculos para poder executar. Por exemplo, se eu estou numa temperatura, quero mudar a temperatura da minha casa, eu giro o termostato para mudar a temperatura. Ele vai verificar se a temperatura que está no ambiente já é maior do que aquilo que eu estou colocando. Se for maior, ele não vai funcionar. Simplesmente ele não vai funcionar o ar-condicionado, porque não vai conseguir ele aquecer mais. Então, por isso que dá para a gente utilizar bastante esses operadores. Você perguntou aqui, o Visual G dá para colocar maior? Ele, tá muito pequeno aí para vocês verem? Você acha que tá... Eu deixei um pouco mais próximo agora, né? Você acha que ainda tá muito perto isso daqui? Você acha que quer dizer, tá muito longe? Um pouquinho mais perto seria melhor? É que muita gente deve estar vendo pelo celular, né? Aí acaba ficando um pouco mais difícil. Mas simplesmente essa parte aqui que nós fizemos é como o passar de ano. Só que o passar de ano não é só nota. O passar de ano também é o quê? Faltas. Então tem como a gente colocar. Vamos escrever aqui. Vamos deixar nosso programa grande. Quantas faltas você tem? Aí você fala, nossa, quantas faltas eu tive? Você teve. Vou colocar aqui. Quantas faltas você teve? Vamos ler as faltas, né? Vamos colocar aqui uma nova variável, faltas. Só que faltas não tem como ele ser um número com vírgula, né? Ele só é um número inteiro. Então a falta não tem como eu colocar, eu tive 1,5 faltas. Não, ou eu tive 1, ou eu tive 2, ou eu tive 3. É um número inteiro, ele não tem vírgula, não tem decimais. Então eu posso colocar ele como inteiro. É sempre importante você já calcular qual tipo de variável você vai utilizar. Por quê? Porque isso faz o sistema ficar mais rápido. Quando você usa a variável correta, você poderia usar real em tudo, mas pode ser que em algum momento o sistema fique lento porque você não usou a variável correta. E você teria que alterar isso depois, né? Então agora a gente vai pegar essas faltas e colocar numa variável. Quando a gente põe o leia, ele joga, né, dentro de uma variável o que eu coloco de valor. E agora, como a gente vai calcular faltas, né? Eu posso ter 30 faltas. 30, vou colocar aqui, faltas maior que 30. Na verdade aqui é menor, né? Ou seja, eu passo de ano quando? Quando eu tiro mais que 7, maior ou igual a 7, e quando as faltas são menores do que 30.
Ou seja, eu não posso ter 30 faltas, né? Se eu tiver 30 faltas, eu não passei de ano. Então, quando a gente executa aqui, a gente já faz o quê? Imagina assim, as notas do primeiro semestre, 7. Notas do segundo semestre, 8. Quantas faltas eu tive? 55. Passei de ano? Não, não passei de ano. Poxa, que sacanagem, né? Não passei de ano, né? Então, por quê? Porque o número de faltas foi 55, né? Nossa, eu tirei até o média daqui, peraí. Deixa eu fechar a tela aqui, pessoal. Deixei a tela aberta, peraí. Deu uma travadinha aqui. Visual G. É falha técnica, mas já que tá voltando, pessoal, peraí. Interpretador. Que coisa, cara. Peraí. Beleza. Com isso daqui, eu já passei para vocês. Acho que com isso aqui a gente já consegue identificar, né, o operador E que eu queria passar para vocês, né? Vou até fechar o Visual e abrir de novo. Vou passar só mais uma. Deixa eu finalizar aqui. E abrir de novo para vocês aqui, porque ele fechou para mim. Falha, isso aí acontece nas lives, né? Não tinha acontecido ainda, mas é a primeira live que acontece uma falhazinha dessa. Sim. Aí. Voltou, ainda voltou com o código aqui, que beleza. Né? Então, a única coisa que faltou aqui foi a média, né? Que faltou colocar aqui. Então, aí quando a gente executa, vou executar de novo para vocês verem aqui, não sei se está na tela grande, vou deixar na tela grande. E aqui, notas do primeiro semestre, 8. Notas do segundo semestre, 9. Quantas faltas eu tive? 12. Ou seja, passei de ano, verdadeiro. Né? Se tivesse colocado só ou aqui, ele simplesmente, se um desses fosse verdadeiro, eu já passava de ano. Não precisava nem me preocupar com as faltas. Se a nota foi boa, já passava de ano. Beleza? Por isso o ou o e que a gente utiliza. Né? Até passando para vocês, pessoal, vou voltar aqui para o Word. Né? A gente tem mais uma prática, mas deixa eu ver se vai ser necessário. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre outra ferramenta, né? Mais uma ferramenta, sobre como a gente vai fazer programação de uma maneira pela web. A gente consegue usar um celular, consegue usar até pelo computador mesmo. Pelo computador é até melhor, né? Se você puder fazer pelo computador, mas ele dá para usar via web. Se chama Scratch. Se alguém quiser já ver a respeito dele, pode pesquisar aí, eu vou deixar depois na descrição sobre ele, né? É scratch.meet.edu, o site basicamente é esse daqui, que é uma maneira bem fácil para a gente poder criar joguinhos ou poder aprender mesmo a programação em si, né? Essa parte aqui de porcentagem eu vou deixar para uma outra hora para a gente explicar melhor quando tiver já mais avançado, né? Não ficar muito cansativo. Então eu vou... Deixa eu passar aqui. Aqui. Beleza. E vou passar para vocês uma prática só. Né? Mais uma prática. Só que agora vamos passar de coisas mais simples, né? Nada de porcentagem, nada dessas coisas complicadas. Vamos falar sobre triângulos. Né? Triângulos é uma coisa que a gente utiliza bastante na programação para explicar a respeito dos lados e tal, essas coisas. Então, deixa eu passar para vocês aqui. A gente vai fazer uma coisa bem simples, né? Vamos colocar 3 valores, né? Que é o A, B e C.
que vão ser do tipo inteiro. Não esqueça da indentação que a gente vai colocar aqui. Vou colocar aqui triângulo. Depois, se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo, tá, pessoal? Para poder seguir isso certinho, né? E depois que definimos essas duas variáveis, nós vamos colocar o quê? Os escreva. Escreva variável A. Já vou copiar os três aqui, que normalmente na programação a gente já faz isso também. Só muda o nome, Ctrl C, Ctrl V, a gente já cria isso. E cria os leia. A, B e C. Né? A, B. Conforme vocês forem pegando a prática, vocês vão ver que é bem mais rápido da criação dessas coisas para poder fazer os testes. Né? Então, a gente vem aqui, depois que a gente criou esse escreva, leia das três, a gente tem como saber o quê? Uma coisa que a gente pode saber é se um triângulo, se ele é um triângulo equilátero. Aí você fala, ah, meu Deus, Paulo, tá explicando coisa difícil. De novo, você só explica coisa difícil. Na verdade, o triângulo equilátero é um triângulo o quê? Que ele tem os três lados iguais. Então, se A, B e C for igual, ele é um triângulo equilátero. Né? Então, eu coloco aqui. Triângulo equilátero. Né? Vou colocar SE, porque vou colocar aqui. Não. SE não. Triângulo equilátero. Certo? Triângulo equilátero. Vamos pôr uma variável aqui, chamada triângulo equilátero. Certo? E o que o triângulo equilátero? Ele é do tipo lógico. Aí você fala, por que ele é lógico? Para saber se é verdade, né? Se é verdade que ele é equilátero ou se é mentira que ele é equilátero. Né? E para isso a gente faz o quê? Vamos fazer uma atribuição. E como a gente faz isso? Simplesmente a gente faz aqui. A é igual a B. E B é igual a C. E A é igual a C. O que a gente fez aqui? Né? Para a gente definir, né, que o triângulo é um triângulo equilátero, todos os lados têm que ser iguais. Então tem que ter o E, porque tudo isso tem que ser verdadeiro. Ah, então se tudo isso for verdadeiro, ou seja, se todos forem iguais, então ele vai ser igual. Só que aqui eu não precisaria dessa última aqui, porque se eu sei que A é igual a B e o B que está aqui ele é igual a C, então eu não preciso comparar o último, né? Isso para o equilátero. Agora vamos fazer um outro. Vamos fazer dois, né? Vamos fazer um triângulo escaleno. Escaleno, que é lógico também. Ah, Paulo, nossa, triângulo escaleno, eu não sei o que é triângulo escaleno. Triângulo escaleno, que é o TESC que a gente criou aqui, é o quê? É um triângulo que tem todos os lados diferentes. Simplesmente nenhum lado é igual ao outro. Então a gente coloca o quê? A é diferente de B. E B é diferente de C. E C é diferente de A. Nesse caso, a gente precisa sim que ele defina todos, né? Porque uma hora o A pode ser sim diferente de C, né? Então, pessoal, não está aparecendo na tela. Que coisa, hein? Espera aí, pessoal. Deixa eu voltar. Aí, agora acho que dá para eu passar certinho para vocês de novo. É que a tela às vezes tem que ficar, essa mudança de tela acaba passando. Mas vamos dizer que a gente já digitou aqui a variável A, a variável B e a variável C, né? Então, aí a gente definiu aqui duas variáveis. Uma variável se chama triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais, e na outra, triângulo escaleno, que tem todos os lados diferentes. Para definir o triângulo
equilátero, a gente faz desse jeito. Vamos colocar uma atribuição, né? Porque o que acontece? Se ele é lógico, do tipo lógico que a gente colocou aqui em cima, ele precisa receber um valor de verdadeiro ou falso. Como que eu sei que um triângulo ele é equilátero? Porque ele tem todos os lados iguais. Então eu vou fazer o quê? A é igual a B e B é igual a C. Se isso daqui for verdade, né? Se essa questão aqui for verdadeira, ele joga verdadeiro para cá. Se algum dos lados for diferente, ele vai colocar falso. Então a gente já sabe se ele é um triângulo equilátero, né? A outra variável que a gente vai colocar é o triângulo escaleno, que é outra variável que a gente resolveu criar, que é o quê? Essa explicação é bem mais simples, a questão de triângulo, do que passar porcentagem, essas coisas, mas deixa para uma outra aula a porcentagem, né? Então, o escaleno, a gente vai passar o quê? Tem que ser todos diferentes. Todos os lados tem que ser diferente. Então, imagina que o A tem que ser diferente de B, e o B tem que ser diferente de C, e o C tem que ser diferente de A. Então ele tem que fazer, todos esses tem que ser diferente. E eu uso aqui o E, que nem a gente já viu anteriormente, que é para quê? Todos esses tem que ser verdadeiro. Ou seja, esse aqui tem que ser diferente, esse também tem que ser diferente e esse também tem que ser diferente. Ou seja, eu tenho que estar feliz nessas três ocasiões. Ou seja, se esses três eu estou feliz, então o resultado é verdadeiro, né? Então, é diferente? É. É diferente? É. É diferente? É. Então, verdadeiro. Qualquer um desses aqui que tiver igual, vai dar falso. Beleza? Então, agora a gente vai escrever. Escreva. O triângulo é equilátero. E a gente coloca o valor do T equilátero aqui. E vamos fazer agora, vou copiar e colar aqui para ser mais rápido. O triângulo é escaleno e coloco a variável do escaleno. Vamos executar agora para a gente ver o que ele retorna. Executamos, ele pede primeiro a variável A. Vamos colocar 1, 2 e 3. Triângulo é equilátero? Falso. O triângulo é escaleno? Verdadeiro. Só que ele colocou, ele não pulou linha, né? A gente lembra o que faz para pular linha? Escreva L. Sempre que eu coloco escreva L, ele pula a linha. Então vamos executar de novo. E vamos colocar agora um triângulo equilátero. Ou seja, que tem todos os lados iguais. Então vamos colocar 5, 5 e 5. Ou seja, ele mostrou que o triângulo é equilátero, só que então ele não é escaleno porque não é com todos os lados diferentes, né? E agora vamos fazer uma outra, né? Vamos fazer uma... tem um outro teste. Vamos fazer um teste do seguinte. Vamos fazer dois lados iguais, 10 e 10, e um outro com 5. Ele vai dar falso para os dois. Por quê? Porque ele não tem todos os lados iguais e nem todos os lados diferentes. Entendi. Então realmente funciona aquilo que a gente colocou do diferente, aquilo que a gente colocou do igual, para ele poder verificar essas coisas do triângulo. Beleza? Então, a outra coisa que a gente vai colocar agora é verificar se ele é um triângulo. É triângulo? Vou colocar assim. Isso não. Vou colocar triângulo. Vai ser lógico também. E nesse a gente vai fazer a seguinte conta. Num triângulo, para saber se triângulo... Nossa, vou escrever aqui, pessoal. Para saber se é um triângulo, a soma de dois... um lado, né? Um lado, imagina assim, eu tenho o triângulo aqui, eu tenho o lado A, lado B e lado C, né? O lado A, ele não pode ser maior do que a soma dos outros dois lados. É simplesmente assim. Então eu digo assim, A, que é o lado A,
ele tem que ser menor ou igual à soma de B e C. Certo? Só que não é só do B e C. Em todos ele tem que ser isso daí, né? Então, a gente usa o E de novo e coloca aqui. O B ele tem que ser menor ou igual a mais C. E o último E também, C, tem que ser menor ou igual a B mais A. Tá tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo a respeito desses triângulos, dessas coisas? Estão com alguma dificuldade a partir dessa parte de triângulo para saber se ele realmente é um triângulo? Então vou escrever aqui, ó. Escreva L. Isso é um triângulo? E colocamos o valor aqui, triângulo. E vamos executar. Quando a gente executa, a gente coloca lá primeiro, né? Vamos colocar todos iguais. 10, 10, 10. Ou seja, ele é um triângulo. Ele não é escaleno, mas ele tem todos os lados iguais. Equilátero. Certo? Beleza. Fizemos o primeiro. Vamos fazer um outro teste agora. Vamos fazer com todos os lados diferentes. 5, 4, 3. Ele não é equilátero, porque tem todos os lados diferentes. Então aqui está triângulo escaleno verdadeiro. E aqui, ele está falando que ele é um triângulo, é verdadeiro. Porque se a gente fizer as contas, né, para saber, vamos ver se é um triângulo mesmo. 3 é menor que 4 mais 5? É. 4 é menor que 3 mais 5? É. 5 é menor que 4 mais 3? Também é. Então ele é um triângulo. Porque se a gente fizer um triângulo, né, imagina um triângulo que tem um lado que é muito menor, ele não vai fechar. Ele vai ficar um espaço e nunca fecha. Sempre vai dar problema. Entendeu? Então, ele tem que ter os lados, esses dois lados pelo menos, tem que ser maior do que aquele lado. Né? Então vamos fazer agora um que daria erro, daria problema. Né? Imagina que eu tenho um lado é 2, o outro lado é 2 e o outro lado é 5. Mas eles falam, aí dá errado, né? Porque o 5 ele não é menor do que 2 mais 2. Então vamos ver. Ele coloca aqui pra gente. Ó. Ele não é um triângulo, ele não é escaleno e nem é equilátero. Então a gente definiu aqui, né? A gente conseguiu definir que aquilo ali não é um triângulo e tudo isso via programação. E a gente fez essa comparação mais para vocês entenderem a respeito desses operadores Z aqui, né? Que eles são bem utilizados, né? Ou é utilizado o E ou é utilizado o OU, né? Para algumas ocasiões. Beleza? E a gente pode colocar como comparação aquilo que a gente fez a respeito da carinha feliz e carinha triste. Né? Isso aí fica simples para a gente poder colocar para vocês, né? E a gente poder usar isso na programação. Né? Então, pessoal, deixa eu passar aqui para o Word. Nosso Word. Então, pessoal, para a aula de hoje, né, a gente termina aqui. Eu queria perguntar para vocês se vocês estão com alguma dúvida a respeito de programação, se tem alguma coisa que vocês gostariam de falar, gostariam de me perguntar, né? Vou deixar esse tempo aqui para vocês fazerem perguntas a respeito de qualquer coisa, né? Não só da aula de hoje, do E, do OU, mas de qualquer outra coisa que vocês estão com dúvida a respeito de linguagens, a respeito de qualquer coisa, que a gente já pode responder para vocês. Né? Eu posso responder para vocês, se for do meu entendimento, né? Lógico. Se você... É assim que eu trago outro, eu esqueci o nome.
É outro triângulo que eu esqueci o nome. Ah, tá. O João Pedro, o triângulo que você acha que esqueceu o nome é o. Acho que é o triângulo isósceles. Não sei como escreve. Isósceles. Isósceles, que tem dois lados iguais. Triângulo que tem dois lados iguais é o triângulo isósceles. Não sei como escreve, deixa eu procurar aqui no meu Google. Ah, eu tava escrevendo certo, hein? É isósceles. Aqui, ó. Isósceles. Triângulo isósceles. Então não tenho dúvidas. Beleza, João Pedro, que bom que você vai ver as outras lives. Isso aí vai te ajudar bastante a entender algumas coisas a respeito dessa aula que a gente passou aqui também, né? Pessoal, então tá entendido? Vocês entenderam bem aí? Espero que sim, na aula que vem, então, a gente vai fazer um pequeno jogo, né? Um pequeno joguinho de utilizando esse Scratch, né? O Scratch vai ser a ferramenta que a gente também vai utilizar para aprender programação. Ele é bem simples, você pode fazer até do celular, é possível você fazer a programação com ele, né? Então a Live 5 é sobre Scratch. Então, pessoal, vou ficar por aqui na live, né? Já que vocês não têm mais nenhuma pergunta. Então tenham todos uma boa noite e até a próxima aula, pessoal. Falou, um abraço.